E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula de produção de texto? Aula esperada, né? E hoje com estrutura de texto. Então, começar nossa aulinha de produção de texto, né? Todo mundo ansioso para começar a produzir os textos? O texto que cobram lá na prova de vocês. Então, gente, a gente vai dar algumas dicas aqui dessas produções de texto. Hoje eu vou trabalhar com vocês dois gêneros textuais. Primeiro, para vocês identificarem as diferenças de um e de outro, para não confundir. Segundo, para a gente aprender estrutura de texto, né? Então, a parte de escrita de vocês na prova é essa parte de redação. É lá que vai comprovar realmente se o aluno sabe se comunicar corretamente. Nessa prova de redação, vocês provarão todo o conhecimento do mundo de vocês, a curiosidade que vocês têm, né? Correr atrás ali, né? Não só das informações, mas do conhecimento. Então, vai cair um tema, né, para vocês. Geralmente esse tema relacionado às questões da sociedade, são atualidades, não cai, né, muita coisa talvez polêmica, coisas, não, vai cair coisas que a gente, né, ali no nosso cotidiano. Tranquilo, mas eu preciso, né, que vocês no dia conheçam bem, saibam um pouco da realidade. Para isso, informação, leitura, muito conhecimento. Quanto mais conhecimento ali vocês tiverem de diversos assuntos, mais segurança vocês têm para a produção desse texto, tá? A boa notícia, tem estrutura, né? Todos esses textos ali, eles vão seguir uma estrutura. Isso aqui a gente vai conseguir ensinar para vocês. Então, a gente ensina para vocês o passo a passo de como deve ser esse texto. Então, hoje a gente trabalha artigo de opinião e texto dissertativo argumentativo. Bem para vocês identificarem as principais diferenças entre um gênero textual e outro, tá? Então, tem estrutura? Tem, beleza, isso aqui que a gente vai aprender. Primeiro lá, qual que é a principal questão do gênero de opinião e o texto dissertativo argumentativo? Então, lembrando, a prova vai exigir de vocês um texto dissertativo argumentativo. A gente já falou em aulas anteriores de tipologia textual o que é dissertação, né? Dissertar é falar sobre algo, é apresentar ideias, é colocar sobre um assunto, expor um ponto de vista. Isso é dissertar. Bem parecido com um artigo de opinião, que também vai usar a mesma linguagem. No artigo de opinião, a gente também disserta ali, vai dissertar sobre um assunto, vai expor uma ideia. Mas então qual que é a diferença ali? Opinar é uma coisa, dissertar e argumentar é outra, né? Opinião e argumentações são coisas diferentes. A gente não pode confundir esses dois tipos de gêneros textuais. Então, no meu gênero artigo de opinião, lá sim, né, vai ter um tema polêmico, pode aparecer alguma coisa, questão da sociedade, lá do cotidiano, a gente vai expressar a nossa opinião realmente. Posso escrever no texto, na minha opinião, eu acho que, acredito. Então, o que eu uso no artigo de opinião? A primeira pessoa do singular, o eu, né? E o verbo na primeira pessoa. Então, eu posso colocar, sim, essas linguagens no meu artigo de opinião. A estrutura é a mesma, né? A gente vai ver que as duas obedecem introdução, desenvolvimento e conclusão. As duas têm a mesma linguagem dissertativa, usam a palavra no seu sentido denotativo. Lembram o que é a denotação? Denotação, a palavra no seu sentido do dicionário. Não posso estar criando ali figuras de linguagem, não posso estar trazendo expressões populares, gírias, variações linguísticas. Isso não cabe, né? Tanto no artigo de opinião quanto no meu texto dissertativo argumentativo. O meu artigo de opinião é um gênero que ele vai aparecer nas revistas, nos jornais, na internet, bastante. A minha redação é cobrada nos concursos, nos vestibulares, em entrevistas de emprego, em vários setores que realmente vão exigir do aluno essa habilidade de se comunicar. Eu tenho no artigo de opinião, então, uma liberdade maior do que no meu texto de argumentação. Lá eu ponho a minha opinião, eu coloco se eu acredito que aquilo é certo, se eu acredito que aquilo é errado. Eu coloco as desvantagens de um assunto, as desvantagens do outro assunto. Eu também utilizo argumentos, mas a grande diferença ali
é que eu coloco a minha opinião no texto. No meu texto dissertativo argumentativo, eu tenho que dissertar, falar sobre alguma coisa e argumentar. O que é argumentar? Apresentar comprovações daquilo que eu estou falando. Então, ele vai exigir um conhecimento ali realmente do autor, para quê? Para convencer o leitor daquele ponto de vista. No artigo de opinião, eu posso, ter uma linguagem um pouquinho mais livre, eu posso ter uma posição mais radical, eu posso realmente bater o pé e dizer que uma coisa é aquilo ali, é o que eu acredito e eu acho aquilo. Na minha dissertação, eu vou evitar esses radicalismos, essas opiniões mais polêmicas. No artigo de opinião, geralmente, então, ele é assinado, tem um título. Na minha dissertação, não precisa de assinatura, ela é a redação, o título, eu tenho que ler o enunciado. No dia da prova, vou apresentar para vocês o enunciado da questão. Tem que ler, gente, e tem que ler com muita atenção. Precisa ou não precisa colocar um título? Se precisar, se estiver lá, não esqueça do título. Colocar título, vocês não podem de jeito nenhum deixar de colocar esse título aí. Tem que ver número de linhas. Quantas linhas que aparece lá pra gente? Depende da prova, Tem provas com 25 linhas, prova com 30, prova com 20 linhas. Então, leiam com atenção o que exige, o que o enunciado está exigindo de vocês. Então, tem algumas coisas ali que são de regra. Número de linhas não pode ultrapassar. Então, se tem o número de linhas, esse número de linhas tem que ser rigorosamente obedecido, tá, gente? Não pode ultrapassar. O que a gente vai fazer? Lá no rascunho, tem que fazer rascunho, tem que fazer um rascunho, Colocar as principais ideias, questionamentos sobre o assunto. A gente vai ver depois nas aulas, tranquilo, como é que a gente vai fazer realmente essa produção. Lá no rascunho, se exigir 20 linhas, a gente vai fazer 17, 18 linhas ali para ter essa margem de segurança. Por quê? Na hora de passar limpo pode acontecer da letra aumentar, a folha ser diferente e não pode ultrapassar realmente esse número de linhas. Professora, então eu posso fazer com 5 linhas? Também não, É considerado um texto insuficiente. Então na prova vai aparecer para vocês que não pode fazer menos do que tantas linhas porque é considerado um texto insuficiente. Claro que a gente sabe que a gente vai ser avaliado pela nossa capacidade comunicativa. Quanto melhor eu aproveitar esse número de linhas, mais alta será a minha nota, Então a gente vai sim, 20 linhas, fazer uns 17, 18 linhas, 25 linhas, vamos fazer um texto com 22, 23, 24 linhas, sempre próximo ali, para fazer um texto bem estruturado, que é o que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Então vamos fazer um resuminho ali para vocês agora, vamos ver lá. Principais características do artigo de opinião, principais características do texto dissertativo argumentativo. Olha lá, no artigo de opinião, então, ele tem esse caráter reflexivo, persuasivo, é aquele que aparece nos jornais, nas revistas, vai sim usar a linguagem formal, denotativa, porque é um texto dissertativo, pode ser escrito em primeira pessoa ou em terceira, vai utilizar argumentos, deixa claro o ponto de vista, tem a estrutura e assinado apresenta um título. O texto dissertativo vai discorrer sobre determinado assunto, vai defender um ponto de vista, também vai utilizar a linguagem culta, formal, vai sempre buscar adequação vocabular, usa a palavrinha certinha no lugar que ela deve estar, utiliza essas argumentações, é escrito de maneira impessoal, ou seja, a dar opinião, eu falo na minha opinião. No texto dissertativo, não, gente? Nesse texto, então, eu só vou utilizar a terceira pessoa. Então, estuda-se, pensa-se, o Brasil, o mundo, os alunos, a situação, lá em terceira pessoa. Obedece uma estrutura, tem um número de linhas e tem uma linguagem bem denotativa, sem conter todas essas figurinhas de linguagem. Então, vamos lá ver a estrutura, então. Meu artigo de opinião, meu texto dissertativo, a gente já viu, vai usar a mesma linguagem, a mesma estrutura, só que eu não dou opinião no meu texto dissertativo, Lá é para falar sobre alguma coisa, para expor um ponto de vista, mas lá na terceira pessoa, tá, gente? Então, sempre lembrar, se a gente colocar na minha opinião, eu acho, eu acredito, na minha vida, eu vi, isso vira artigo de opinião.
E aí vocês fogem da tipologia textual exigida, que é a dissertativa lá, que é o texto dissertativo argumentativo. Então, cuidado, tá? Não colocar isso no texto. O texto é sempre de forma impessoal. Ficou claro? Ok. Vai ter, né? Tanto um quanto o outro, introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha que legal. Isso é muito avaliado lá no dia da prova. Tá? O corretor ele vai perceber se o aluno domina a estrutura de um texto. Então, professora, eu tenho que respeitar isso? Sim, né? Quanto mais vocês demonstrarem lá que vocês conhecem o que é uma estrutura de texto, que vocês vão, né, que farão os parágrafos corretamente em seus devidos lugares, com um número de linhas mais ou menos adequado, vocês estão provando que estudaram, vocês estão provando que estão aplicando conhecimento ali de estrutura porque vocês tiveram. Então, sim, né, legal vocês observarem, obedecerem bem à risca essa estrutura de texto. Então, tem um parágrafo de introdução, o recheio desse meu texto, né, é chamado de desenvolvimento, e daí dependendo do número de linhas, ele pode ter 2, 3, até 4 parágrafos ali, tranquilo, e uma conclusão. Lá no meu artigo de opinião, a conclusão é conclusão, né, então eu coloco lá no final. Na minha opinião, eu acredito que o Big Brother é só uma bobagem, não é nada profundo, né? O texto que vocês têm. Na conclusão lá da dissertação, essa conclusão tem que vir com uma proposta de intervenção, né? Então não é somente concluir ali e falar o que acha que não acha. É retomar as ideias do texto, né? Buscá-las, chegar a uma conclusão do assunto e pensar numa solução para esse problema, né? Imaginar lá o futuro, uma questão realmente consciente, realista, algo que pode ser realizável, algo que faça diferença e coloca ali como proposta de intervenção. Então, como é que eu faço, né? Estrutura de texto, gente. Vocês têm que mostrar lá primeiro que vocês sabem o que é uma estrutura de texto, né? Sabem organizar esses textos em ideias, organizá-los em parágrafo de uma maneira correta. Segundo, vocês têm que demonstrar capricho, né? Então, o que eu tenho que fazer? Então, gente, vamos lá, a primeira parte da estrutura, então, né, meu parágrafo de introdução. A prova vai exigir, né, que vocês demonstrem lá que conhecem o que é uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão. Vai exigir de vocês também capricho na apresentação. Isso conta? Claro que conta. Então, lá, a primeira questão da letra. A letra cursiva. O que é letra cursiva, professora? A letra redondinha, bem apresentável, então uma letra legível, tá? Não consigo de jeito nenhum escrever a letra cursiva, eu só escrevo em letra de forma. Ok, só prestem atenção nos editais das provas que vocês farão, tá? Tem algumas provas que proíbem o uso da letra de forma, tá? Aquela letra em caixa alta lá. Então preste atenção, se o edital não falar nada quanto à letra, pode usar tanto uma quanto outra, mas vejam, fiquem atentos se lá proíbe o uso da letra de forma, tá? Mas a princípio é a letra cursiva. Como é que eu começo? Lembram do parágrafo que a professora pedia lá para vocês colocarem o dedo e marcar um espaço lá, né, na folhinha? A mesma coisa. Marca bem um espaço para começar. Letra maiúscula, letra bonita, legível até o finalzinho da linha. Volta, aproveita a linha bem certinho. O texto é feito em prosa. O que é em prosa? Em linhas. Não é em verso, que pode escrever cada um do seu tamanho, não, né? Então, em prosa eu tenho que escrever, obedecer a uma estrutura, gente, deixar o texto muito bem apresentado para quem tá lendo, tá? Então, lá, é um texto bonito, sem borrões, sem rasuras. O que é borrão e o que é rasura, professora? O borrão é lá, escreveu uma palavra errada, vai lá e rabisca a palavra, né? Não pode, isso daqui não pode, é descontado muita coisa lá no dia da prova. Rasura, então, a prova pode ser até zerada. O que é rasura? Vai lá e tenta apagar o erro, faz um buraco na prova, rasga, não pode de jeito nenhum. É um texto muito bem limpo, gente, é um produto, né? A produção de vocês, olha lá, a produção de texto é um produto, esse produto tem que ser muito bem apresentado. Por isso rascunho, né? Por isso que a gente faz tantos rascunhos antes de passar a limpo. Professora, no dia da prova não vai dar tempo de fazer 10 rascunhos. Não, mas por isso que vocês treinarão em casa até o dia da prova um pouquinho essa escrita
para estar bem firme para o dia da prova, fazer um rascunho e passar limpo com toda tranquilidade, tá? Então lá, tem que ser bonito, bem feito, escrito com linha, parágrafo de introdução. Então o que é o parágrafo de introdução? Parágrafo de introdução, então é o primeiro, deve apresentar ao leitor o tema e o ponto de vista defendido sobre ele. Evita repetir o título, deve conter de 4 ou 5 linhas, dependendo do tamanho da produção. Então é isso, gente. O tema, né, que vai aparecer lá, então o ano passado caiu sobre a adoção de crianças e jovens adolescentes no Brasil. Tá? Eu não vou começar lá, a adoção de crianças e jovens adolescentes no Brasil. Já no parágrafo de introdução repetir, né, o tema ou o título da minha redação já de cara ali no parágrafo. Isso eu não posso. Não posso repetir o tema, né, ali no meio, não posso repetir o meu título como se fosse o tema, né? De 4 a 5 linhas, coloco as minhas ideias iniciais, o que eu estou pensando sobre esse assunto, mostro para o meu leitor sobre qual é o assunto e começo o meu desenvolvimento. Então, parágrafo de introdução é isso aí, tá? 4 a 5 linhas a gente fechou esse parágrafo. Parágrafo, então, os parágrafos de desenvolvimento, gente. O desenvolvimento é o recheio do texto de vocês, tá? Então, lá na introdução, vocês colocaram a principal, né, sobre o que vocês falarão. Qual que é o tema ali e o ponto de vista sobre determinado assunto, que é o que vocês vão defender. No desenvolvimento, que é a hora de trazer comparações, exemplos, citações. Então, tudo que eu conheço sobre aquele assunto, eu trago para o leitor para argumentar, para defender o meu ponto de vista, tá? Então, é ali que sim tem que aparecer. Não vou copiar nada do texto base. O que é texto base? Você ainda não falou de texto base, então, né? Além do enunciado da questão, a prova vai trazer para vocês alguns textos de apoio, né? Então, já falei, texto de apoio, texto base, texto de motivação. Serve para quê? De apoio, de base, de motivação. Eu não posso copiar nada daquele texto, tá? Aquilo lá é só para a gente ter o aluno ter uma noção, assim, do que é. Pode ser que apareça um infográfico. O que é infográfico, né? Vai aparecer imagens e informações ali para a gente analisar. Aí lá tem uma aulinha só para a gente fazer análise, para a gente ver como é que a gente retira essas informações, esses gráficos e coloca ela no texto, tá? Se eu precisar fazer uma citação ali, não vou viver se eu não copiar uma parte daquele texto base também. A gente vai aprender como é que faz citação, tem que colocar entre aspas, tem que pegar a fonte, tudo certinho, tá? Mas a princípio a gente sabe que não se copia nada lá do texto base no meu desenvolvimento. Então serve para isso, né? Quantos parágrafos, professora? 2, 3, 4? De novo, depende do número de linhas que a prova vai exigir para vocês. Se a prova pede um texto de 20 linhas, faz um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 de conclusão. 4 parágrafos está excelente. A prova pediu 30 linhas, 35 linhas. Aí dá para fazer um parágrafo de introdução, sempre, e esses outros divididos ali em 3, 4 parágrafos, e vocês distribuem, né, de uma maneira proporcional o número de linhas entre esse desenvolvimento de vocês. O que é importante, linguagem, então, denotativa nesse texto, né? Não posso colocar figuras de linguagem, expressões populares, colocar gíria, estrangeirismo, tem que ser realmente uma linguagem padrão, uma linguagem culta, uma linguagem formal. Eu evito ficar repetindo as ideias, né? Então eu tenho que mostrar o que? Coesão. O que é coesão? Saber usar a gramática. Então a gente já aprendeu ali na aulinha de pontuação, né? A vírgula, o ponto e vírgula. Quando que eu substituo, eu coloco um e, eu coloco um pronome, vou usando essa gramática para articular minhas ideias de uma maneira melhor. E eu evito posições contrárias, posições muito radicais sobre o assunto. Eu apenas defendo e coloco ali o que eu conheço desse assunto, lembrando que não é uma opinião, é uma argumentação, então eu não vou colocar na minha opinião, eu penso, eu acho, não, né? É isso, é a vida, as crianças, os adolescentes, o mundo, o Brasil, lá na terceira pessoa. Fechou? A conclusão, gente. Né? A conclusão, então, é o meu último parágrafo. Eu retomo as minhas ideias, né? Eu coloquei lá, posso colocar lá voltando no desenvolvimento um pouquinho vantagens, desvantagens ali. No meu artigo de opinião eu coloco ali, realmente expresso minha opinião. Na minha opinião eu acho que é isso. Fechei minha conclusão. Na minha dissertação eu preciso dessa conclusão e mais uma proposta de intervenção, tá? Então eu fecho com chave de ouro meu texto, né? Coloco
se o nome do parágrafo é conclusão, certo? Todo mundo concorda que o nome do parágrafo é conclusão? Então a gente não vai começar a frase, né? Concluímos que, se o nome do parágrafo já é conclusão, né? Então não, a gente vai ver depois algumas expressões ali para se começar uma conclusão, mas a gente pode colocar diante do exposto, dessa forma, como foi visto. Coloca, realmente reitera, né? Volta a reafirmar ali o que vocês pensaram sobre aquele assunto e acham uma solução para o problema. Essa é a conclusão. Não é hora de vir argumentos, não é hora de vir citação, não é hora de vir um exemplo novo, nada, tá? É só realmente retomar o assunto e fechar com uma solução. Também de 4 a 5 linhas está suficiente isso daí, ok? Então lá, gente, estrutura do texto é essa então, tá? Capricho, sem borrão, sem rasura, respeitando a linha até o finalzinho, letra relegível e assim, ó. Tem que estar claro, a pessoa que pegar lá para ler, pessoa que pegar lá para corrigir a prova de vocês, a redação de vocês, tem que pegar e tem que identificar qual que é a introdução, qual que é o desenvolvimento, qual que é a conclusão, tá? Então, nesse primeiro momento, essa primeira aula aqui é de estrutura, tá? Nas aulas lá para frente a gente vai trabalhar bastante o recheio do bolo ali, né? Agora é estrutura, respeitar isso, tá? Tem que ficar bem claro, então, que tem que ter sim. Quanto mais vocês chegarem perto, né, dessa estrutura bem correta, melhor será a nota de vocês. Então, se o cara pegar lá para corrigir, já vê que o texto tem uma introdução desse tamanho, um desenvolvimento assim, só uma linha de conclusão, né, ninguém vai nem com vontade fazer a leitura desse texto. Agora pega, sabe que está lá a introdução com 4, 5 linhas, o desenvolvimento bem dividido, a conclusão ali, já sabe que o aluno estudou, já sabe que o aluno tem um conhecimento prévio dessa produção de texto, tá? Então a estrutura do texto é essa aí para vocês, é assim que a gente vai trabalhar em todas as outras aulas daqui para frente, ok? Eu trouxe para vocês então uma produção de texto, né, que foi cobrado lá pelo Enem, então foi de um aluno que tirou uma nota bacana, bem alta, né? Eu não vou conseguir fazer um texto nem aproximado disso, é só para vocês terem uma noção, tá? De estrutura, o que ele colocou ali, essa primeira linguagem, como que aparece, ok? Então vejam lá a proposta de redação do Enem, então aqui é um modelo, um exemplo do Enem, tá? Uma proposta de redação vem assim mesmo, com todos esses textos para vocês fazerem a leitura. Esses são os textos bases, esses são os textos de apoio. Então, olha lá, né? Em negrito ele já traz pra gente o tema sobre o que é para ser falado. Então tá lá, o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Ele pede, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, tá? Então lá o aluno tem que o quê? Vai ter que falar sobre esse movimento imigratório, vai ter que dar ênfase ali no século XXI, porque o que está pedindo, de forma coesa, a gente já viu, sem repetição de ideias, usando bem a gramática, de forma coerente, manter introdução, desenvolvimento e conclusão como um texto só, na mesma linha de raciocínio, sem começar a falar de uma coisa, depois ir lá falar de outra, apresentar de forma clara esses argumentos e apresentar uma proposta de intervenção. É isso aí a prova que exige. As que a gente vai fazer do mesmo jeito também, né? Sempre, quase todas as provas ali são textos dissertativos argumentativos. Então o Enem trouxe pra gente essa proposta, traz uns textos bases ali, fala do povo haitiano, vai falar dos bolivianos, traz alguma informação para o aluno fazer uma leitura prévia e depois elaborar um texto, tá? Vou fazer a leitura para vocês aqui, então, num texto de um aluno do Enem. A migração humana é um fenômeno antigo, amplamente estudado pela história da sociedade e possui como princípio básico a busca por melhores condições de vida. O Brasil é um dos países que, historicamente, experimenta mudanças constantes no fluxo migracional. Em tempos de crise, países que uma vez faziam parte da hegemonia econômica mundial veem parte de sua população invadir em busca de melhores oportunidades, como ocorre em alguns países europeus e o seu aumento de jovens imigrantes no Brasil. O atual aumento do fluxo de imigrantes no Brasil evidencia sua ascensão como economia mundial, a participação no promissor bloco econômico BRICS e o fato de sediar os próximos grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas são outros indicadores disso. O fato é que é impossível negar a importância desses movimentos migracionais, em especial a imigração. Seu legado no enriquecimento da cultura e da miscigenação étnica
bem como a ocupação das terras e a movimentação da economia são aspectos a serem considerados. Em contrapartida, os problemas como o aumento da população de baixa classe econômica e o inchaço populacional nas áreas urbanas, como decorrente crescimento das periferias, são efeitos negativos de uma migração abusiva. Assim sendo, a criação de políticas governamentais para evitar uma imigração desenfreada faz-se necessário. Critérios seletivos, como a facilitação do acesso a imigrantes bem qualificados, beneficiariam inclusive áreas no Brasil onde há carência de mão de obra especializada. Então lá, gente, vamos fazer algumas considerações sobre esse texto? Tá, foi um texto escrito, então, né, em provas anteriores ali do Enem, por isso que o aluno vai falar lá do bloco econômico, vai falar da Copa do Mundo, vai falar das Olimpíadas que ainda, né, aconteceriam no Brasil. Outra coisa, dá para ficar bem claro a estrutura dele, não dá? A gente identifica bem os parágrafos ali, ó, ele fez um parágrafo de introdução, fez um 4 de desenvolvimento, um parágrafo de conclusão. Tá bem estruturado. Esse texto foi digitado aqui para trazer para vocês, para apresentar, como vocês viram, mas o aluno escreveu, né? Então, na apresentação da folhinha lá do aluno, ficou bem colocado a estrutura, mostrando que ele sabe sim, né, colocar as ideias dele de forma bem estruturada. Então aqui, né, não dá pra gente perceber, mas estava com a caligrafia bacana, com a letra legível, se tinham ou não tinham borrões, mas acredito que estava perfeito o texto do nosso aluno aqui. Outras questões, né? Como é que ele colocou o ponto de vista? Então a gente viu que ele não foi radical em questão, né, da imigração. Vocês viram que ele colocou os pontos positivos e colocou os pontos negativos. Lá na proposta de intervenção, o último parágrafo, ele até colocou uma ideia lá, né, que ele quer a política ali, né, que os políticos arrumem um jeito até de filtrar, né, a entrada dos imigrantes, mas ele não colocou isso de forma alguma de um jeito preconceituoso, de um jeito radical, não. Ele conseguiu expor a ideia dele, sempre na terceira pessoa, mas ele defendeu de uma forma clara, de uma forma objetiva, assim que tem que ser feito o texto, tá? De vocês. Então é nessa linguagem, eu não posso, né? Vocês viram que ali não tem nada, a única palavrinha que ele usou ali diferente foi inchaço, né? Ele mesmo colocou inchaço e achou que não estava legal, ele colocou que inchaço entre aspas, né? Para identificar ali, para destacar que ele usou uma palavra que não é tão formal, não é tão culta. Então ele colocou entre aspas esse inchaço no texto. Demais, está um texto muito bem apresentado, tá? Então, mais ou menos assim, a linguagem é essa. Dissertar é assim, é falar dessa maneira, sem colocando os pontos, né? Colocando os pontos positivos, os pontos negativos, as vantagens, as desvantagens, trazendo exemplos, trazendo explicações. Não nada de uma forma radical, mas colocando a opinião ali e na terceira pessoa, ok? Espero que vocês tenham entendido, então, a importância da estrutura do texto. Um texto bem estruturado é o ponto de partida no dia da prova. Agora a gente vai passar umas dicas para vocês ali na hora que vocês começarem a elaborar os textos. Primeiro a letra, gente. Então a letra legível é a letra que vai provocar comunicação. O corretor no dia da prova, ele precisa entender o que o aluno escreveu. Então utilizar de preferência a letra cursiva. No Enseja, eu posso utilizar a letra de forma? Sim, no edital não consta nada que é proibido. Eu posso utilizar a letra de forma, desde que seja a mesma letra do começo até o fim. Mas de preferência a letra cursiva. Em algumas outras provas, em alguns outros editais, em vestibulares, de repente numa entrevista de emprego, num concurso, eles exigem o uso da letra cursiva. Então é bom vocês irem treinando ali. Evitar borrões e não rasurar o texto. O borrão é quando vocês erram e vão lá e rabiscam e aquilo ali fica muito feio na escrita. Então é descontado. Saibam que qualquer borrão que tiver no dia do texto será descontado. E rasura é rasgar a prova, é furar a prova, é tentar rabiscar de um jeito que perfure. Isso é rasura, isso pode até zerar a redação do aluno. Não copiar trechos dos textos bases motivadores. Os textos estão lá para serem motivadores, só servirem de base para o aluno, não para copiar. Se caso tenhamos que copiar algum trechinho ali, a gente faz em forma de citação. Abro aspas, copio ali um
2, 3, 4 palavrinhas, fecho aspas, cito a fonte em si, mas nunca copiar o que está escrito nem no texto base, nem em um outro momento da prova lá, achei alguma frase interessante no meio da prova, vou colocar no meu texto, isso aí também não. Não ultrapassar o número de linhas. Se eles pedem um determinado número de linhas, é porque eles querem aquele número de linhas. Numa redação com 30 linhas, eu posso fazer 20? Se fosse 20, o edital solicitava 20 linhas. Mas não, está pedindo 30. O que eu não posso é escrever menos linhas e passar 31. Um ponto na 31ª linha, o texto é zerado também. Obedecer à estrutura, já conhecemos a estrutura, tem que estar lá introdução, desenvolvimento, conclusão. Fazer rascunhos em casa, agora treinando, é uma produção, é um produto. Mas a gente não faz um produto assim, fiz, vamos treinar rascunhos e mais rascunhos, faço, refaço. É uma análise, então eu analiso a minha escrita, vejo que eu posso mudar ou não, por isso a necessidade do rascunho. Tem rascunho no dia da prova? Tem. Então, pode ir lá fazer um rascunho e depois eu passo a limpo da melhor maneira possível. E a maior dica ali, então, é praticar muito antes da prova, ler constantemente, fazer pesquisas sobre os diversos assuntos, os mais variados assuntos e, principalmente, gente, manter-se atualizado. Nós, então, sabemos que podem aparecer de quaisquer temas no dia. Quanto mais estivermos preparados, melhor. Isso vai refletir a cultura, o conhecimento de cada um, o que vocês adquiriram durante esse processo de estudo. Então, é muita leitura mesmo. É muita pesquisa, é assistir aos jornais, é ler os jornais, é procurar nas redes sociais as informações corretas, é realmente se preparar ali para essa redação. Agradeço vocês nessa aula de redação, espero que vocês tenham entendido ali como é escrever e agora fazer um bom texto. É treino, pessoal, não se preocupem porque nós vamos falar ainda muito sobre redação aqui e em cada aula vocês ficam mais interessantes, em cada aula vocês aprendem mais. Isso aí que vai garantir o sucesso de vocês no dia da prova. Muito obrigada!